E o tema do estudo desta manhã é uma pergunta. Eu gosto sempre de fazer perguntas, porque as perguntas fazem a gente pensar e pensar na nossa vida. E a pergunta desta manhã é: qual é a sua natureza? Qual é a nossa natureza? E quando a gente fala de natureza, a gente fala de algo que é essencial nosso. É um estado ou condição própria de cada um de nós. É um conjunto de caráteres particulares que distingue a gente um do outro. Temperamento, caráter, todas essas características, elas vão demonstrar a nossa natureza. Elas vão demonstrar a nossa natureza. E a gente podia, então, ampliar essa pergunta e pensar, qual é a natureza do ser humano, em geral? Como que tem sido a natureza do ser humano no mundo, dos homens? Dificilmente a gente consegue pensar coisas boas, altruístas, Quando a gente pensa num sentido geral da humanidade, nós pensamos o quê? Em maldade, depravação, mentira, roubo, guerra, matança, tudo, o que é de ruim. Por quê? Essa é a natureza, em geral, do ser humano, a natureza pecaminosa, a natureza que nós chamamos do mundo caído, o mundo sem Deus. Novamente, qual é a nossa natureza? O que é natural para mim como ser humano? Então, fique com isso em mente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 20. Aqui Jesus tem uma conversa com os discípulos maravilhosa. Todas elas são, Mateus 20, a gente vai até o 28. Mas antes da leitura, a gente na Aliança não gosta de ter momentos solenes, assim, no sentido de, nossa, agora, porque todos os momentos são especiais, nós com a igreja. Mas eu estava preparando o texto e eu estava pensando assim, gente, que privilégio. Todos nós agora estamos com a Bíblia aberta e nós, em comunidade, em igreja, vamos ler a palavra de Deus. Isso é uma profundidade, porque Deus nos deixou a sua palavra, as palavras eternas. E nós agora estamos prestes a ler essas palavras que têm o poder para transformar a nossa vida. Então, pensando nisso, fecha o teu olho aí, baixa tua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, por essa manhã maravilhosa, Senhor Deus, como nós cantamos, o Teu Santo Espírito nos une com um propósito, Senhor Deus, tão especial, Senhor Jesus. E nós estamos agora aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor, palavras eternas, Pai, escritas, Senhor, para nós, para transformar a nossa vida, nos mudar conforme o Teu querer, Senhor. São tantos os ensinamentos, Senhor Jesus. Pai, que nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, transforme a nossa vida, Senhor, conforme o Teu querer, Pai amado. Que Teu Espírito Santo esteja agindo por meio dessas palavras que nós vamos ler, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura, então? Preste atenção a essa história maravilhosa. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. "O que você quer?" perguntou ele. Ela respondeu: "Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Disse-lhes Jesus: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber?" "Podemos", responderam eles. Jesus lhe disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esse lugar pertence àqueles que foram preparados para o meu Pai.
Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Mais uma vez, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Imagina essa cena aqui, gente. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Eles vão até a sua mãe e falam: ó, mãe, convence aí Jesus para no reino dele eles dar um lugarzinho especial para a gente, né? A gente quer sentar um à direita e outro à esquerda. Eu fiquei pensando nessa história, não parece coisa de criança, né? A gente já fez muito isso. A gente vai lá primeiro, convence a mãe, né? Mãe, vai lá, ó, a gente quer fazer tal coisa. Vai lá e fala pro pai, seu pai deixa. Então assim, aí Tiago e João, o que eles fizeram? Mãe, vai lá e fala com Jesus, porque a gente quer ficar do lado de Jesus no reino deles. E aí a mãe do Tiago e João, ela chega a se prostrar, aqui o texto diz, né? Que ela chega diante de Jesus e se prostra na frente de Jesus e pede isso. Interessante aqui era a visão que os apóstolos estavam tendo de Jesus e do reino de Jesus. Qual que era a visão deles? A visão de mundo. Preste atenção na questão da natureza. Era uma visão de mundo político, né? De governo, uma visão de um governo militar, de poder, de status, de dinheiro, de palácio. Então eles queriam o quê? Algo importante, uma posição importante. E o momento que a gente está vivendo assim é parecido, né? Porque na cabeça, mais ou menos assim, tá, gente? Na cabeça dos apóstolos estava o quê? Jesus está passando pela Galileia, um monte de lugar, tá, um monte de gente seguindo, ele está em campanha. E aí os apóstolos estão olhando assim, esse cara vai se eleger. Esse cara vai ser o nosso rei logo, logo, e eu vou pedir para minha mãe aí, para ver se ele me dá um CC. Entendeu? Eu vou querer o meu cargo de confiança. Era esse o pensamento que estava na cabeça deles. A natureza do mundo, poder, dinheiro, fama. O que eles queriam? Imagina Jesus rei. Rei de toda a Judeia, de toda aquela região, com poder político, poder militar, e eu vou estar sentado do lado de Jesus aqui, ó. Imagina só. Era isso que eles tinham em mente, esse poder político. Aí vem Jesus e dá uma resposta maravilhosa para eles, como sempre. Versículo 22, né? E Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. E aí Jesus, ele diz: será que vocês podem beber do meu cálice? Jesus estava falando que o ministério dele era um ministério de se doar. Ele veio para servir, para dar a sua vida. E haveria sofrimento. E hoje nós comemoramos isso. Hoje nós celebramos isso. Hoje nós lembramos do cálice que Cristo bebeu. E ele diz: vocês não podem beber desse cálice, né? E aí, eles respondem: podemos? Oh, Jesus, podemos, né? Se for de vinho ainda, podemos beber uns 7, 8, né? Claro que nós podemos beber desse cálice. E essa cena, gente, ela é emocionante, sabe por quê? A inocência, né? Ou talvez aquela natureza enganosa dos discípulos. Tenta imaginar comigo se essa cena não é emocionante. Tá Jesus, tem a mãe, João e Tiago. E eles pediram: não, nós bebemos. Jesus é Deus. Ele sabia o que aconteceria com João e Tiago já. E aí imagina, Jesus olha para eles e diz: realmente vocês vão beber do meu cálice, né? E eles não tinham noção do que ia acontecer.
Em Atos 12, né, no início da igreja, nós vemos o quê? Herodes manda matar a espada quem? Tiago. Ele bebeu o cálice de Cristo. Imagina essa cena. Eu gostaria de ver o rosto de Jesus, o olhar dele para Tiago e João dizer: realmente vocês vão beber, porque em meu nome eles sofreram e deram a vida. E eu fiquei pensando, né, gente, quantas e quantas pessoas ao longo da história derramaram o seu sangue, deram a sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter o privilégio de estar com a palavra de Deus aberta aqui, né, e estudar. Glória a Deus por isso, né? E na sequência, então, né, vem ali no versículo 24, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram o quê? Irados, indignados. O que é isso, Tiago e João? E a gente pode pensar que eles estavam indignados porque eles sim tinham entendido, né? Não. Eles ficaram indignados porque assim, como assim eles vão ter um CC e nós não, né? O que é isso que eles querem passar na nossa frente? Nós também queremos, Jesus. E aí Jesus viu que estava uma bagunça, né? Ele fala assim, ó, seguinte, sabe quando em casa dá aquelas confusão falando, aí o pai se levanta, calma aí, vamos fazer uma reunião de família aqui, que o negócio está muito sério. Ele reúne todos, ele diz, né, no versículo 25, Jesus chamou eles e disse, essa parte é uma divisão, porque Jesus chama os 12 apóstolos, né? E mais as pessoas que estavam aí junto, ele diz, gente, ó, vamos ter uma conversa, eu vou explicar para vocês como que vai ser meu reino. E aqui a gente percebe que o quê? A cabeça dos discípulos até então estavam com essa natureza, né? Qual que é a natureza? Poder, fama, dinheiro, status. Eu quero isso, eu quero... Essa é a visão, era essa a natureza que estava conduzindo ele. E Jesus, ele fala de uma nova natureza, de um novo modo de pensar, de um novo modo de agir. E ele diz no 25, aí, acompanhe. Vocês não sabem que os governadores das nações a dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? O que Jesus estava dizendo, essa é a natureza do mundo. Influência, poder, porém, não será assim entre nós. Não será assim entre nós. Por favor, repetem comigo. Não será assim entre nós. Não será assim entre nós e não deve ser assim entre nós, porque Cristo nos deu uma nova natureza. Uma nova natureza. Não será assim entre nós. O mundo, gente, a natureza do mundo, a mentira prevalece. Porém, não será assim entre nós. No mundo, a maldade, ela prevalece, a inveja prevalece, mas não será assim entre nós. No mundo, a ira, porém não será assim entre nós. No mundo, a traição, porém não será assim entre nós. Cristo nos deu uma nova natureza. E conforme a nossa nova natureza, nós agimos, nós pensamos. Não pode ser assim entre nós. Eu gostaria que você abrisse agora, porque Paulo ele pega, né, esse ensino de Jesus e ele explica de uma maneira tão objetiva em Efésios 4. Por favor, abram Efésios 4. Efésios 4, a gente vai do versículo 22 e 23. Aqui Paulo está falando como deve ser a vida do cristão. Quais as ações que nós como cristão devemos ter? Porque isso vai demonstrar a nossa natureza. Versículo 22, Efésios 4, versículo 22, olha só que passagem. Ele diz... Quanto à antiga maneira de viver, a velha natureza, vocês foram ensinados a
despir-se do velho homem, da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, da nova natureza, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Preste atenção, gente. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem, não pequem, apaziguem-se a sua ira antes do sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quem furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nova natureza, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Nova natureza. Sejam bondosos, compassivos um com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Nova natureza do cristão. Que texto maravilhoso. Olha quantas coisas, desde coisas pequenas, né, como palavras que saem da nossa boca, até coisas maiores como furtar. A natureza do cristão não é a natureza desse mundo. Sabe, estava um homem caminhando na estrada, e tinha um rio, né? E ele percebeu que havia uma águia presa num daqueles galhos que ficam sobre a água, né? E a águia, ela estava se afogando, se debatendo, logo ela perderia suas forças e morreria. E esse homem, então, ele foi até em direção à águia, e ele estava tentando salvar, mas a águia atacava ele, bicava com as patas, com o bico, e ele já estava com a mão sangrando, e estava difícil libertar a águia, e nisso tinha um outro homem que ficava olhando, né? E esse outro homem gritou: mas deixa de ser bobo, rapaz. Deixa essa águia aí morrer, tu está tentando salvar ela e ela está te ferindo, está te machucando. A resposta do homem que estava tentando salvar a águia, sabe o que ele disse? Essa é a natureza da águia. Ela não sabe o que está fazendo. Ela está me atacando porque ela pensa que eu estou atacando ela. Ela não sabe disso. Ela está se defendendo. Mas a minha natureza não é a mesma dela. Por isso que eu vou salvar ela. Por isso que eu vou salvar ele. Esse homem, ele sabia qual era a sua natureza. Qual é a sua natureza? Hoje nós comemoramos, celebramos a ceia. E a partir da cruz, Cristo, Ele nos deu uma nova natureza. A Joyce falou no início, somos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Cristo nos deu uma nova vida e uma nova natureza. E toda vez que o velho homem surgir, a gente deve lembrar que essa natureza não é mais a nossa. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Senhor Deus. Por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós, e em especial, Pai, por esse momento tão importante, que nós nos lembramos que nós não somos do mundo, Pai amado. Que nós nos lembramos que a nossa natureza não é desse mundo, Senhor Jesus. E que nós sim, Pai, e nós podemos declarar isso, que nós somos diferentes, porque o Teu Santo Espírito habita em nós e nos conduz uma vida, Pai, que é sal e luz
para esse mundo, Senhor Deus. Então nos liberta, Pai, de toda essa natureza pecaminosa, Pai, que ainda insiste em guerrear no nosso coração, Pai. Nos dá a tua natureza, Senhor Jesus. Nos dá o teu propósito, Pai. Nos dá a tua direção e nós clamamos isso, Senhor Jesus. Hoje, Pai, nós lemos as tuas palavras, palavras eternas. E nós, em fé, Pai, no teu nome, Pai, nós afirmamos que nós vamos ser transformados conforme a tua natureza divina. Em nome de Jesus. Amém. Amém.